Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 20 e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o que é renúncia e desapego. Você é o que você pensa. Inicialmente, gostaria de dizer que esta frase, você é o que você pensa, não é minha, é do mestre Buda, que seja qual for a sua religião, qualquer uma, ou mesmo um livre pensador, seria no sentido que você trabalha a liberdade ou procura trabalhar, de repente, na sua possibilidade, o sincretismo do que realmente você aprecia com o que chamamos popularmente de espiritualidade. Não dá para negar os ensinamentos que esses grandes mestres nos deixaram. E hoje eu vou me apoiar nesta frase do Buda, que representa diretamente: você é o que você pensa. Não sou budista, eu procuro ser, como eu coloquei aqui no início do programa, um livre pensador, né? E com isso eu procuro ser o que eu penso. Na verdade, eu sou realmente o que eu penso, mas será que eu sei o que eu penso? Olha isso, olha o que eu coloquei, né? Eu sei que eu sou o que eu penso, mas será que eu sei o que eu penso? Esse é o grande questionamento, através do ensinamento desse grande mestre da humanidade, que foi Sakyamuni, Siddhartha Gautama. Como disse, não sou budista, não vou entrar diretamente em caminhos ligados a isso e tal, aí vem técnicas, isso. Não. Eu procuro pegar as coisas de uma forma um pouco mais solta. Então eu vou fazer esse convite para todos os ouvintes que estão em sintonia comigo, para refletir nesse programa em relação a este conhecimento. Eu aprecio muito os conhecimentos do próprio Cristo, que nos deixou coisas fantásticas, todos os grandes mestres da humanidade, que hoje, de uma certa forma, nós temos as religiões em proeminência, ou pelo menos aqui conhecemos, porque temos muitas também que nós desconhecemos, né? Que são, assim, fantásticas. Tem que existir uma pesquisa forte, que faz com que a gente introjete, não só através de religiões, como também a nossa colocação direta em relação ao sistema que vivemos, e aí nós devemos questionar o que pensamos, porque inevitavelmente seremos o que nós trabalhamos com a nossa parte mental, que vai se estender totalmente pela parte astral, emocional, a nossa energia e as manifestações que temos aqui. Então, muitas vezes a gente vê nesse momento, né, desafiador que vivemos como humanidade, né, mas é óbvio que passaremos por isso, porque se pegarmos de uma forma muito coletiva, abrindo mais as nossas mentes e os nossos corações, nós precisamos entender que todos os infortúnios que a humanidade passa, com epidemias, pandemias, doenças, guerras, tudo isso representa um influxo evolucional do momento que pode proporcionar para nós, quando a gente estuda a própria história da humanidade, os acontecimentos que passamos, nós nos superamos. Então não tenham dúvidas, né? Não tenham. Quando eu digo tenham, porque eu estou falando para muitas pessoas aqui que entram em sintonia comigo. Não tenham dúvidas que todos nós, como humanidade, vamos nos superar. Nós vamos passar por esse momento difícil. Óbvio que teremos muitas quebras de muitos paradigmas criados e etc., que vai formar, olha o link com o nosso próprio tema, né? Que vai formar no novo ser humano, por mais que de uma forma inconsciente, uma renúncia ou um desapego, porque estamos pensando diferente e com isso a gente cria um novo ser humano inserido em uma nova sociedade. Como eu falei para vocês, né, que foi aquele questionamento, né, eu sei que eu sou o que penso, mas será que eu sei o que penso? Aí que nós temos todas as interações com o universo exterior, que forma o universo interior, e vice-versa, como eu sempre falo, o nosso universo interior, ele forma o exterior. Nós precisamos entender que estamos todos interligados. Isso já é praticamente comprovado pela física, que existe uma conexão muito grande, que começa a entrar em sintonia com patamares, vou colocar dessa forma, de consciência mais sublimados, que começam a ser jorrados como uma oportunidade
de entrar em sintonia para toda a humanidade. São os influxos de uma nova era, de um novo ciclo. Não entremos em teorias da conspiração agora. Tem muitas que eu vejo, que eu aprecio, e tem muitas que eu vejo ali, que só existem jogos de interesse e as pessoas entram e, sem pensar direito em relação a elas, acabam se poluindo vibracionalmente pela desinformação. E, óbvio, forma isso interiormente, o mundo exterior se torna isso, e o mundo exterior vai te impactando com essas energias constantemente dentro de ti mesmo ou de nós mesmos. Eu estou sujeito a isso com constância, né? Então, nós precisamos compreender que esse atributo do pensamento que influencia diretamente o ser humano, que seria a energia ou, na verdade, a consciência manifestada mais sutil que todos nós temos, que é o simples atributo do pensar, nesta simplicidade que vou tentar trabalhar o conhecimento do Buda, o pensamento ele é formado como uma reverberação vibracional do conteúdo que você vai adquirindo, do que você vai sintonizando, e ainda continuando no Mestre Buda. Se nós pegarmos esse ensinamento dele, é fantástico. E é o que fazemos com o nosso pensar e nossa sintonia. Não acredite em mestre, mentor, guru, espiritualista. Estou falando da minha forma. Ele disse que se o que for falado não bater como verdade dentro de ti, nada vale. Então nós precisamos compreender que tudo que nós valorizamos com a nossa massa vibracional, principalmente mental, que é o primeiro princípio hermético, o princípio hermético do mentalismo, é ele que vai fazer o que verdadeiramente somos. Mas aí que está uma chave. O que você se conecta, o que realmente você entra em sintonia. Quer ver exemplos bem simples? Quando as pessoas se lançam numa determinada experiência, muitas vezes elas já se colocam como derrotado. Eu sei que eu não vou chegar ali, eu sei que eu não vou conseguir o êxito. Isso é tão difícil, isso não é para mim. Quantas vezes nós não ouvimos isso das pessoas? Eu quero um relacionamento afetivo legal, bacana, tal. Mas olha, eu sei que eu só consigo chegar nesse tipo de patamar, no sentido de trocar energias com outras pessoas, então eu mesmo me autolimito. Eu já estou dando até aqui a minha visão, né? Que muitas vezes escapa daquela própria pessoa que já se coloca como derrotada num bom relacionamento. Eu quero uma situação financeira bem definida e etc. Ou seja, nós ficamos limitados no mundo da forma, que representam as realidades manifestadas, e podamos o nosso potencial, que é aí que reside para mim, o nosso potencial criativo, que representa a mente abstrata, sintética, a mente que vê a essência das coisas e não somente a aparência, a nossa própria intuição, e também as nossas percepções completas, que representam o que você é como completo através do seu pensamento, que aí você abre a sua energia, o seu campo vibracional como uma antena para se sintonizar nas coisas. Hoje nós vemos, né, o ser humano vivendo a sua etapa evolutiva, nasce um bebezinho ali, se torna uma criança, um adolescente, o adulto, e depois, posteriormente, ele entra na maturidade. Então, quando a gente observa esse ciclo natural do ser humano, nós vemos a importância da educação das crianças, os valores que nós introjetamos, né? Nós vamos colocando esses valores nas crianças para que elas sejam o que nós definimos que é legal e bacana, e muitas vezes nós podamos o que elas possuem de mais belo, que é a pureza de simplesmente ser elas mesmas. Tá? Um exemplo, só para ficar claro o que eu estou falando, para a gente aprender a trabalhar conforme eu trabalhei no tema, a renúncia e o desapego daquilo que você não quer ser, para que a gente aprenda. Estou me colocando no jogo, não me coloco aqui em hipótese alguma como um ser pleno e completo, mas como um ser que começa a trilhar um verdadeiro caminho para aprender a conectar os seus verdadeiros valores e realmente ampliar, de acordo com a senda evolutiva, o seu próprio estado de consciência com o seu conteúdo, e chegar em patamares de consciência onde você renuncia para esse velho, se desapega dele e cria realmente esse ser novo. Então nós pegamos, né, todas essas realidades, todas essas forças, a primeira energia que, para mim, sujeita a erros e enganos, nós devemos pensar,
que é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo é tão difícil. Vivemos por viver ou nós vivemos para aprender e evoluir? Aí que está um dos primeiros pontos que precisa ser trabalhado, e não estou falando de budismo. Estou falando de uma forma absolutamente solta com o livre pensar. Quando nós entramos no sistema que a gente resolve reencarnar, no caso agora aqui as pessoas que estão sintonizadas comigo, existe determinados momentos da nossa vida que essa renúncia, ela vem primeiro como uma força de conquista. Olha que interessante. Esta, para mim, como força e como impulso, representaria diretamente o primeiro ponto da renúncia e do desapego. Aí a gente cresce, nossos pais sempre bem intencionados, nos passando valores para que a gente vença na vida, mas que vença na vida e esses valores representam o que eles pensam que é correto para os filhos que eles estão educando, ou nós temos a liberdade daquela criança com bons valores, simplesmente no direcionamento de moral, de ética, que todos os grandes mestres passam para nós, nós estamos passando esses valores para que eles tenham a liberdade de escolha, aí começam as partes introjetadas dos seus próprios educadores, que ficam totalmente firmados em coisas que também pensaram que eles deveriam ser, e muitas vezes eles assumem esta forma e levam a sua vida inteira, conforme eu disse, desde bebezinhos, crianças, adolescentes, adultos e a maturidade e a velhice. Então, é um questionamento muito grande que eu trago, apesar da simplicidade, de nós aprendermos a renunciar e nos desapegarmos das realidades que são contrárias ao nosso verdadeiro propósito, mas para ser contrário a algo, primeiro você tem que ter isso bem formado dentro de ti. Porque quando somos contrários a algo, e nós colocamos uma afirmação que muitas vezes é errônea dentro de nós e não percebemos porque não estamos pensando por nós mesmos, e estamos pensando pelo resultado do que os outros querem que nós pensemos, porque aceitamos, como eu disse naquele segundo ensinamento do Buda, bateu como verdade, eu penso assim e pronto, em um radicalismo absoluto, aí a gente introjeta o que? A gente não introjeta em uma situação que de repente nós poderíamos até mesmo colaborar, aí geram todas essas adversidades terríveis que nós vivemos na atualidade. Quando nós aprendermos a ser puros, com a nossa integridade, que é a verdadeira iniciação de um chamado que vem para todo mundo, e eu não estou aqui, as pessoas que me acompanham aqui, né, na Rádio Vibe Mundial, sabem que aqui eu não estou vendendo nada. Nenhuma crítica a ninguém que faça isso. Isso é absolutamente normal, estamos inseridos nesse meio, temos que vender. Mas eu coloquei para mim que aqui no programa da Rádio Vibe Mundial, não estou falando das redes sociais, né? Estou falando do programa diretamente, que eu sei que a gente atinge bastante gente, né? Eu sempre procuro trazer aqui, com a pureza da possibilidade do meu coração, trabalhar, de repente, as reflexões que tenho. Né? Um exemplo, quer ver? Como eu falei, as reflexões que tenho. Então, eu posso falar por mim, eu não posso falar por ninguém. Eu posso trocar ideias com muitas pessoas, assim como faço agora. Mas eu procuro ver se eu penso por mim mesmo ou se eu estou autossabotado por realidades que não são minhas, mas que eu as aceito como verdade. Vejam como estou sintetizando tudo que eu falei até agora. E aí a fonte dos meus desejos, dos meus anseios e das minhas vontades, que representam a possibilidade do meu Deus interno conversar com todos, eu vejo que esta realidade muitas vezes não é minha. Eu falei que eu ia dar um exemplo. Sempre quando eu venho aqui para a Rádio Vibe Mundial, eu venho com a minha moto. Eu gosto de moto, né? Eu gosto do estilo, tal, etc. Eu tenho uma moto custom. Então eu venho andando tranquilo, vou pensando, meditando, dirigindo na boa, que é a minha característica, pelo menos atual agora, com mais de 50 anos, né? E aí eu vejo alguns amigos meus, poxa vida, essa sua moto já está antiga, você viu que já lançaram uma custom muito mais bonita agora, desses últimos anos, está excelente e tal, você vai ver que você vai gostar muito mais. Aí eu fico nesse dilema. Vejam a possibilidade de pensar, eu aceitei a informação, estou conversando com um amigo,
né? E ele está bem intencionado, falando para mim que existe, de repente, uma moto melhor, isso e aquilo. Então ele está procurando, mesmo que de uma forma amorosa, de acordo com a consciência dele, colocar em mim essa necessidade, que eu preciso atualizar minha moto, que minha moto está desatualizada. E olha nesse exemplo que a minha moto não possui nem 4 anos, né? Tem pouquíssima quilometragem, não tem nem 20 mil quilômetros. Aí eu fico pensando, se eu entro nisso e falo, não, eu vou lá, nossa, olha quanta tecnologia tem, realmente é mais bonito e tal, preciso comprar, preciso ter isso. Caramba, será que isso sou eu? Ou será que eu, Newton Schultz, nesse exemplo que eu estou dando aqui, como se fosse um testemunhal, eu tenho a minha moto simplesmente pelo prazer de dirigi-la, de vir aqui na rádio, vezes ou outras raras, eu faço um passeio, vou para alguma cidade, algum local, relaxar, porque eu gosto disso, né? Eu gosto disso. Né? Agora eu começo a questionar de uma forma mais ampla em relação a isso. Eu falo, pô, se eu entro na vibração dele, eu, na verdade, sou o desejo dele. Não que a gente deva refutar dicas e toques que os outros não. Mas a gente tem que aprender a renunciar e se desapegar a coisas que são colocadas para nós, e com isso a gente vai alimentando uma energia vibracional que, na verdade, impede que a gente seja o que nós verdadeiramente somos. Por isso que eu digo que existem determinados momentos que existe esse toque, existe esse cutucão que fala assim, eu preciso conquistar mais, eu preciso aprender mais, eu preciso entender mais essas regras do universo. Aí que entra, como eu falei no início do programa, as religiões, que é a forma que a pessoa procura se conectar a Deus. Mas será que ali essa religião está te libertando ou está te aprisionando também? Ela está colocando os ensinamentos do mestre para que você pense diferente, para que você aprenda a ser você mesmo, ou ela está te aprisionando para que você fique ali? E estou falando de religião de uma forma bem ampla, caminhos filosóficos e etc., escolas de grandes valores. Ou será que estão te aprisionando numa realidade ali que você nem entende direito o que você está fazendo, mas você precisa estar ligado a algo para que você aprenda a ser alguma coisa? Olha que interessante esse questionamento, né? Então, são exemplos e coisas que a gente tem no mundo que, quando a gente começa a observar, a gente não sabe silenciar um pouquinho a nossa realidade. Esse é um dos princípios da própria meditação em si, que eu vou colocar aqui de uma forma bem solta, que quando a gente fala meditação, que todo mundo pensa, Pedrão, pensa que você tem que ser um monge, ficar para lá, money, cara, existem possibilidades de reflexão que você pode estar na maior loucura do mundo, mas através do atributo do pensamento, que você será inevitavelmente o efeito desta energia causadora que se espalha em relação a todas as suas consciências, que são, como eu já disse no programa, a consciência astral, emocional e etc., a sua própria energia de vida e os seus propósitos realizadores. Não existe atributo mais lindo e belo do que esse, que expressa as vontades que você vai ter de correr atrás e ter as coisas. Então, quando eu falo uma meditação, você ditar para si mesmo, é aquele momento que você tem que sossegar, que você tem que dar um tempo. Óbvio que eu falei, né? Eu citei, você não precisa ser um monge, eu não tenho nada contra isso. Existem pessoas que possuem essa necessidade. Eu, de acordo com a minha possibilidade, por isso que eu falei, de acordo com a minha possibilidade, eu procuro ter essas reflexões, às vezes, nossa, num show de rock que eu tô, de repente está todo mundo pulando ali, etc., curtindo, e eu estou ali, de repente, na sintonia daquele processo musical que eu aprecio, pode ser qualquer gênero, estilo de música, estou querendo dizer, num ambiente movimentado, e eu estou meditando. Eu estou escutando ali e eu não estou viajando também. O que é viajando? Então, a pessoa chega e, nossa, ela de repente utiliza até algumas coisas para, numa possibilidade dessa, ficar ali, né, com os seus aditivos, totalmente desconectado com o propósito e acredita que está meditando. Não é uma meditação consciente. Né? Muitas pessoas chegam para mim, Newton Schultz, muitas vezes, né? Quando eu converso, falo, pô, o que você acha desse caminho de tomar esse chá, de usar essa erva, disso, daquilo, tal, etc. Eu falo, olha, cara, eu vou ser bem honesto contigo, né? Sendo que eu já estou na minha maturidade. É assim, né? 50 e poucos anos, maturidade, né?
Velhice é depois de 60, acho que é isso, né? Não sei. Sei lá, tô brincando com vocês, mas de uma certa forma falando sério. Então, quando eu vou fazer alguma resposta dessa, eu falo, a pessoa precisa disso para que ela consiga realmente silenciar um pouco ou acalmar o seu ser? Ok. Ela precisa, deixa ela usar. Ela precisa disso. Eu não preciso. Eu não preciso. Eu não preciso de nenhum aditivo, porque todos esses aditivos, que querendo ou não são externos, que as pessoas de repente, o que eu estou falando de aditivos pode ser uma bebida. Quantas pessoas não são, desculpem o termo, mas são surradas no seu dia a dia? E onde está a alegria dela? Na hora que ela sai do trabalho e vai beber, vai tomar uma, é assim que fala, né? Tomar uma, né? Vou tomar uma, e tá ali com todo o pessoal dele, é a alegria dele. Então ele precisa daquele aditivo para ele sossegar, senão ele não aguenta o dia seguinte. Como também você pode pegar círculos esotéricos, isso e aquilo, a melhor palavra que vem para mim agora no momento. As pessoas utilizam determinados aditivos porque elas precisam desses aditivos. Elas não conseguem silenciar na compreensão que todos esses aditivos, pelo menos para mim, né? Eles já estão dentro de nós. Quer ver uma forma de pensar nisso, que é uma coisa que é muito falado no meio esotérico, a famosa glândula pineal, né? Que seria uma glândula importantíssima que temos na nossa cabeça, que quando a gente aprende a entrar em sintonia com ela, ela secreta valores onde você não precisa mais de nada. Aí a renúncia e o desapego é verdadeiro. Porque você simplesmente começa a se colocar como você mesmo, como um ser que traz dentro de ti mesmo o Deus em potencial, que seja qual caminho, qual realidade que você aprecie, isso vem e aí chamam essa pessoa do iluminado. Eu não vou dizer que eu atingi isso. Mas o que eu queria dizer é que a gente não sabe dar o tempo, a gente procura esses subterfúgios que, na verdade, não vão promover a verdadeira renúncia e desapego, porque você não está renunciando ou desapegando de uma realidade no sentido de consciência, você está se apegando a outra para você falar que você renunciou e desapegou. Então você é um dependente daquilo. E não estou falando só de drogas químicas, de tudo, de todos os atributos. Então é uma coisa muito complicada. Quando a gente pega esse ensinamento fantástico, será que somos o que pensamos? Ou eu sou o que os outros querem que eu seja? Ou eu acho que eu estou totalmente liberto, sem nenhum apego, nem nada? Isso é quase que impossível quando você está inserido no meio. E eu acho que eu estou totalmente desapegado e despojado disso, e na verdade eu criei em mim determinados atributos que eu nem sei o que verdadeiramente sou, eu acredito que sou uma coisa e não sou eu mesmo. Então tudo isso, no momento atual, que pede para a humanidade, como eu iniciei no programa, todo esse desapego, essa renúncia do velho ser humano para que o novo ser humano seja construído, não estou falando de idade, estou falando de estado vibracional e consciência. Será que nós estamos prontos para renunciar e nos desapegar de coisas que são introjetadas constantemente em nós, para que a gente tenha a possibilidade dessa criação de sermos nós mesmos? Este é o futuro que eu acredito da Era de Aquário. Que quando nós falamos de Aquário, nós estamos falando do grupo. Mas você nunca estará inserido em um grupo verdadeiro se você não sabe quem é você mesmo. Então, este é o momento, este é a grande trinca que existe, onde todo mundo pode estar caindo, inclusive este aqui que vos fala, nesse precipício dessa trinca que está sendo formada, e não estamos atravessando para o outro lado. Estou falando de estado de consciência. E é isso. Agradeço todo mundo que está em sintonia comigo, inclusive o Mano Pedrão, e encerro o meu programa como sempre. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.